Obrigado. Sim. Muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença neste nosso segundo ponto de encontro de 2015. Hoje vamos dedicar à temática associada a um projeto desenvolvido pela Lisboa Nova, o projeto Escola Mais. É um dos projetos que a Lisboa Nova desenvolve e que visa a promoção da eficiência energética e é dirigida essencialmente às escolas do primeiro ciclo do ensino básico, de Lisboa, naturalmente, durante o corrente ano letivo 2014-2015. Estão envolvidas 20 escolas do município de Lisboa, sendo que 10 são públicas, 7 privadas e 3 IPSS. Este é um projeto financiado pela ERSE, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, e através do plano, aliás, alguns dos participantes conhecem bem os projetos PPEC, que é os planos de promoção de eficiência no consumo de energia elétrica, PPEC de 2013-2014, que a Lisboa Nova ganhou. Este projeto foi apresentado e é promovido pela Lisboa Nova, a Agência Municipal de Energia e Ambiente de Lisboa, em parceria com uma das nossas associadas, a nossa associada aqui presente, a ISA, a empresa ISA, e com o apoio da Câmara, naturalmente, a Câmara Municipal de Lisboa, nosso associado de referência. Este projeto vai ser apresentado pela engenheira Diana Henriques e pela doutora Cláudia Lopes. É um projeto que visa, objetivamente, atingir objetivos de caráter matricial, de modo a sensibilizar a comunidade escolar, nomeadamente os mais jovens, os alunos, para a necessidade de se promoverem boas práticas ambientais e, no caso, boas práticas no domínio da eficiência energética nas suas escolas. Nesta sessão, nós pretendemos apresentar, para além do projeto em si mesmo, todos os seus aspectos de caráter eminentemente técnico e de dimensão pedagógica, nós gostaríamos de mostrar já, desde logo, alguns dos resultados obtidos com os trabalhos realizados pelos alunos, envolvendo os professores, a comunidade no seu conjunto e os encarregados de educação. Aliás, aqueles que tiveram a oportunidade de ser recebidos com as boas-vindas com um chá e com umas bolachas oferecidas pela Lisboa Nova, já tiveram a oportunidade de ver as maquetes elaboradas de escolas eficientes. Aliás, espero que tenham observado o pormenor que os alunos das escolas envolvidas conseguiram fazer reproduzir nas maquetes que estão em exposição e que decorrem precisamente e correspondem a um dos primeiros desafios que está associado à competição interescolar. Eu não vou desenvolver os conteúdos do projeto, por isso é que temos duas oradoras, e nomeadamente a coordenadora do projeto, que é a engenheira Diana Henriques e que integra os quadros da Lisboa Nova desde 2010, como coordenadora de projetos, e, nomeadamente, como coordenadora do projeto da Escola Mais. A engenheira Diana Henriques é precisamente licenciada, é uma engenheira do ambiente, licenciada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, na especialização do ramo sanitário, é mestre em Ecologia Humana para os Problemas Sociais Contemporâneos pela mesma faculdade e apresentou precisamente uma tese de mestrado na área da prevenção de resíduos. E, portanto, para além de outras atividades que tem desenvolvido após ter terminado a sua licenciatura no estrangeiro, nomeadamente em termos internacionais, ela participou em estágios na Holanda, na Bélgica e em Barcelona. Vou desenvolver, se ela o quiser, o fará. Mas, portanto, também essa dimensão de experienciação internacional é plasmada na sua intervenção e na sua atividade no âmbito dos projetos que na Lisboa Nova desenvolve. Associado precisamente a este projeto que foi elaborado e apresentado pela Lisboa Nova como promotora e que associou depois outras entidades, está uma responsável pedagógica que é professora. E, portanto, tenho comigo, ao meu lado direito, a doutora Cláudia Lopes, que é professora do ensino básico, é professora de Matemática e Ciências Naturais do segundo ciclo do ensino básico, formou-se na Escola Superior de Educação de Santarém. Para além de uma grande experiência na área do ensino, ou de uma experiência interrompida por razões de contexto na área do ensino, é também mestre em Educação especializada em Didática da Matemática,
enfim, foi professora efetiva, não diria, não é? Contratada durante alguns anos em escolas públicas portuguesas e neste momento está associada ao projeto Escola Mais como responsável pedagógica do projeto. E sem mais demoras, eu daria a palavra à engenheira Diana Henriques, sem antes agradecer a presença, enfim, do nosso parceiro ISA, aqui presente, cuja colaboração tem sido muito estreita no desenvolvimento deste projeto, solicitar-vos no final que correspondam aos desafios da Lisboa Nova com o preenchimento das fichas de avaliação e depois também terão os certificados de presença que serão entregues no final. Por outro lado, dizer, como é hábito na Lisboa Nova, nosso profissionalismo, nossa capacidade de intervenção, todos estes PowerPoints serão disponibilizados, podcast serão disponibilizados daqui a uma semana no site da Lisboa Nova. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, espero que seja muito útil esta apresentação do projeto e dava a palavra à engenheira Diana Henriques. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada pela vossa presença e pelo interesse mostrado, que foi bastante grande. As inscrições que tivemos mostrou bastante interesse neste tema das escolas, penso o tema da eficiência energética nas escolas. E obrigado por estarem interessados em saber um pouco mais sobre o projeto Escola Mais, promoção da eficiência energética entre escolas do primeiro ciclo do ensino básico. Eu vou começar por fazer um enquadramento do projeto, uma explicação das ferramentas e metodologias utilizadas e depois passamos um pouco a explicar o que é que já fizemos em termos de trabalho com as escolas, onde a Cláudia me vai ajudar e vai também fazer uma pequena apresentação. Começo apenas por apresentar muito rapidamente a Lisboa Nova, que muitos já conhecem, a Agência Municipal de Energia e Ambiente de Lisboa, que é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade de Lisboa. Temos 17 associados, entre entidades públicas e privadas, sendo a sociedade de referência a Câmara Municipal de Lisboa, e são estas as principais áreas de intervenção, sendo sempre a comunicação e informação transversal a todas elas. Entre estas temos a educação para a sustentabilidade, que é aqui onde é nesta área que nos vamos focar um pouco mais no dia de hoje. Este projeto também se enquadra, portanto, na Plataforma Municipal de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que foi uma plataforma lançada em 2011 em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Este é o link, se quiserem consultar. São apenas aqui, temos aqui umas imagens de alguns dos projetos desenvolvidos pela plataforma, por exemplo, o projeto Mochila Verde, o livro e e-book O Ambiente nas Nossas Mãos, 20 ideias, 20 gestos, entre outros que já concluíram. Portanto, esta plataforma visa agregar, a identificar projetos de educação para o desenvolvimento sustentável na cidade de Lisboa e trabalhar em rede. E é neste enquadramento que surge também o projeto Escola Mais. Este projeto, como a Maria já referiu, surgiu no plano, no âmbito de uma candidatura ao PPEC, Plano de Promoção da Eficiência no Consumo. Foi aprovado, portanto financiado pela ERSE, e é uma iniciativa da Lisboa Nova, em parceria com a ISA, com o apoio sempre da Câmara Municipal de Lisboa, e decorre agora durante este ano de 2014-2015 nas escolas. Portanto, o ano anterior foi de preparação, este ano está a decorrer nas escolas. O objetivo principal é monitorizar o consumo de eletricidade em 20 escolas do município, sensibilizar para a temática da eficiência energética e conseguir o máximo da participação de toda a comunidade escolar, através de diferentes abordagens que já vou passar a explicar. Portanto, o nosso parceiro, como já referi, a ISA, um parceiro bastante importante em termos das tecnologias, das metodologias que estamos a utilizar. É uma empresa portuguesa, sediada em Coimbra, especialista em consumos, em monitorização de consumos. Portanto, este projeto visa sensibilizar para a eficiência energética, promover a alteração de comportamentos e também
para além da parte da sensibilização, conseguir mesmo chegar a obter reduções de consumos elétricos em 20 escolas em Lisboa. É este o universo em que nos concentramos. Estamos a promover uma competição entre as escolas que acaba por ser um veículo, um indutor de participação, de estimulação da participação das escolas, no sentido de conseguir gerar um pouco mais interesse, no fundo. No entanto, a competição é apenas uma componente de todo o projeto. Portanto, os objetivos específicos principais: promover o uso mais eficiente da energia elétrica, incentivar a redução do consumo das escolas, fomentar o papel da comunidade escolar como veículo de disseminação de boas práticas nesta área e promover a tal competição entre as escolas para criar novas ideias e implementação das mesmas. Atenção, tanto no contexto escolar como residencial, que é aqui também muito importante. Nós estamos a abranger, como também já foi referido, 20 escolas, são 10 escolas públicas, 7 escolas privadas e 3 IPSS. As escolas, quando se candidataram a participar, tinham que preencher alguns requisitos à partida, que estavam no regulamento, nomeadamente pertencer ao Conselho de Lisboa, ter o acesso wireless à internet no perímetro da escola e possuir um contador de eletricidade de telecontagem. Portanto, para conseguirmos pôr todas as metodologias e as ferramentas que estamos a utilizar em funcionamento, precisávamos de ter todos estes requisitos cumpridos. E assim foi, e assim conseguimos a participação das 20 escolas. Tem aqui, como podem ver no mapa de Lisboa, tem uma boa distribuição na área de Lisboa, do município. Se calhar não se consegue ver bem as cores, mas a azul são as públicas, a verde temos as privadas e as IPSS a vermelho. Depois podem ver também no site do Escola Mais, do projeto, tem lá toda a lista das escolas. Então, explicando como é que vamos, a metodologia principal. Nós utilizamos diferentes abordagens para conseguir chegar à comunidade escolar. Claro que os alunos são sempre o centro da comunidade escolar, não é? No entanto, nós também queremos chegar a funcionários, professores, encarregados de educação, famílias, nomeadamente, e para isso estamos a utilizar diferentes abordagens, diferentes ferramentas. Portanto, a plataforma Enerescolas é um software, é a ferramenta principal pedagógica utilizada no projeto, que é um software que pode ser explorado pelos alunos. Portanto, esta plataforma é direcionada para os alunos, que utiliza também um equipamento de monitorização que está instalado na escola. Esta monitorização e os dados da monitorização podem ser visualizados pelos alunos através desta plataforma ou também através de outros meios, nomeadamente um ecrã LCD que está instalado nas escolas, e aí já pode ser visualizado por abranger um pouco mais da comunidade escolar, não apenas os alunos, ou seja, os pais quando vão à escola podem ver aquele LCD, os professores, os funcionários, entre outros. A ferramenta Gestor Remoto é uma ferramenta aplicada para analisar os consumos das escolas, e aí já está mais dirigida para os funcionários e para os professores. Ou seja, não serão tanto os alunos que vão perceber ou tentar trabalhar sobre esta parte mais profunda dos consumos da escola, mas poderão ajudar a implementar algumas medidas. Mas não serão eles a analisar os relatórios, por exemplo, que nós vamos apresentar. Depois temos uma ferramenta dedicada para os professores e os encarregados de educação, que são os contadores inteligentes, que são instalados em residências de professores e de encarregados de educação. Cada escola tem a possibilidade de ter um contador por um professor e para um encarregado de educação, ou seja, dá um total de 40 contadores nas residências.
E, simultaneamente com todas estas metodologias, temos sempre a formação, a parte da formação e apoio pedagógico dado aos alunos e aos professores, que é uma parte muito importante para acompanhar todo o processo, que é principalmente quem realiza mais esta função será a Cláudia, que trabalha diretamente com as escolas e com os alunos e com os professores. Portanto, explicando um pouco o sistema de monitorização, como é que está instalado nas escolas, é um sistema também desenvolvido pela ISA, foi instalado pela ISA Energy. Consiste na monitorização de 2 circuitos nas escolas, nos quadros elétricos, que vão depender de escola para escola, vão variar. Portanto, a ideia era monitorizar não o consumo geral da escola, mas conseguir desagregar algumas partes mais específicas, algumas áreas mais específicas da escola. Portanto, assim conseguimos perceber não só o consumo de determinada área da escola, mas também perceber melhor uma ação que os alunos ou que os professores possam ter, a consequência dessa ação, dessa medida de poupança, conseguimos melhor perceber, reduzindo assim o espectro de monitorizado, não é? Então, nós monitorizamos 2 circuitos, pode ser, por exemplo, uma área da cantina, uma área de uma secção de salas de aula, biblioteca. Também depende um pouco da configuração dos quadros elétricos, das escolas, pronto, depende de vários fatores. E também de variáveis de conforto, nomeadamente a temperatura, a umidade relativa e o teor de CO2. Estes dados são monitorizados e são enviados por internet, a partir da qual também podemos ter acesso de várias formas. E como é que nós podemos visualizar? Podemos visualizar de 2 formas principais esses consumos, através da plataforma nas escolas, o tal software dirigido aos alunos, ou através de uma plataforma também desenvolvida pela ISA, que é a plataforma KeySense, que já vou explicar um pouco melhor em que consiste. Não está dirigida para os alunos porque é de uma exploração um pouco mais profunda, mas é uma plataforma também que os professores podem aceder. Eles têm as respectivas passwords e dados de acesso para poderem aceder na escola ou em casa e podem verificar as várias variáveis ao longo dos dias que quiserem, consoante o mês, a semana, o ano, em função e fazer várias experiências e interpretar melhor os dados. Podem aprofundar assim melhor os dados que têm acesso. Depois, por outro lado, o ecrã que estão aqui a ver é uma fotografia de um ecrã que está instalado numa escola e aí roda também uma apresentação específica para os ecrãs LCD, que também vem desta plataforma, que apresenta a umidade relativa, a temperatura e a umidade, um mapa das escolas e também os consumos elétricos nos 2 circuitos monitorizados durante o último mês. Pronto, e este LCD, este ecrã apresenta não só esta parte dos consumos, mas também notícias que as escolas queiram introduzir, notícias que nós vamos introduzindo. Por exemplo, agora nós colocámos a pontuação dos desafios, que já vou explicar melhor, mas pronto, podemos sempre ir variando naquilo que colocamos no LCD. A plataforma é nas escolas, como já referi, é uma aplicação interativa multimédia, é a ferramenta principal pedagógica utilizada com os alunos e, através desta plataforma, nós podemos explorar o sistema de monitorização de uma forma um pouco mais apelativa junto dos alunos. Portanto, possibilita aos alunos e professores observar o histórico, mas também visualizar vídeos educativos sobre energia, atividades, vários jogos e várias outras atividades lúdicas na temática da energia e da eficiência energética. Tem aqui um link, depois na apresentação também podem ver uma versão demo desta escola, desta plataforma. Aliás, a Cláudia vai apresentá-lo um pouco mais à frente.
A metodologia gestor remoto, a ferramenta, outra das ferramentas que falei há pouco, que será aplicada que está a ser aplicada junto dos professores e funcionários, é desenvolvida pela Lisboa Nova e apenas já não recorre ao sistema de monitorização que está instalado, mas ao contador da EDP Distribuição que está nestas escolas. Daí ser um requisito obrigatório na inscrição, estas escolas possuírem este contador de eletricidade. Portanto, estas escolas são, em geral, instalações de média tensão ou baixa tensão especial, o que quer dizer que terão sempre este tipo de contador, como podem ver na imagem, é mais ou menos este tipo de contador. E que a partir dos dados do contador, nós podemos ter acesso ao consumo das escolas, ao consumo geral das escolas, não é? De 15 em 15 minutos. E são estes dados que vamos tratar depois para analisar e para propor medidas de melhoria. Nós pedimos às escolas que fizessem a solicitação destes dados. As escolas públicas nós já tínhamos acesso, faziam parte da base de dados da Câmara Municipal. No entanto, as escolas privadas, a maior parte delas, ou quase todas, não tinham acesso, nem sabiam que podiam ter acesso a estes dados, o que também é uma mais-valia, eu penso, depois, no futuro, daqui a muitos anos, todas estas escolas vão ter um historial, desde agora, de 15 em 15 minutos, dos seus consumos. Portanto, a partir do momento, pelo que percebemos, mais ou menos a partir do momento em que solicita esses dados, é que eles começam a formar historial na plataforma da EDP. Daí, quanto mais rápido, melhor se pede o acesso a estes dados, quanto mais rápido, melhor. Portanto, foi um processo um bocadinho moroso, mas finalmente já conseguimos todos os dados de todas as escolas, até por causa, eu penso que também por causa da confusão que causa, temos que pedir à EDP Distribuição dados, quando muitas vezes o comercializador não é a EDP. Pronto, e então muitas vezes isso causa um pouco confusão junto das escolas, pronto, mas realmente não há aqui, é inequívoco, todos os contadores fazem parte da EDP Distribuição. Finalmente já conseguimos ter todos os dados e já aplicámos esta metodologia junto às escolas públicas e vamos começar a aplicar nas privadas. Portanto, esta metodologia foi desenvolvida pela Lisboa Nova e consiste na análise dos perfis de consumo através de uma plataforma informática desenvolvida. São produzidos então relatórios com recomendação de implementação de medidas. Portanto, estes relatórios são produzidos sempre. Nós podemos, na Lisboa Nova, fazemos relatórios com base em números, mas apenas através de uma conversa e através de uma visita é que é possível perceber o que é que querem dizer aqueles números, não é? Por exemplo, este gráfico que aqui estão a ver é um gráfico de uma escola pública que está envolvida no projeto. O tipo de comportamento representa o consumo médio ao longo de um dia. É mais ou menos o comportamento de uma escola, de um dia útil, depois a partir das 8 horas, como se pode ver, sobe drasticamente o consumo, acendem-se as luzes e depois há ali um patamar em que sobe um bocadinho mais depois do almoço e depois começa a descer ao longo do dia, e dependente, tem a ver com outras atividades curriculares que vão acontecendo ao longo do dia. Mas, por exemplo, nós podemos ali observar no consumo mais em baixo, na parte que representa o consumo mínimo, ou seja, é aquele consumo que está sempre a ser gerado, a escola não desce abaixo deste consumo, ou seja, são aqui cerca de 4 kW de potência sempre a serem consumidos, o que é, ao fim de um mês, é muito representativo. Lá está, nós podemos
olhar para o gráfico e dizer que estamos aqui a gastar, mas apenas depois de conversar com as pessoas que trabalham na escola é que conseguimos perceber qual é a razão deste consumo e de que maneira é que podemos reduzir. Muitas vezes os professores, pelas visitas que nós já fizemos, muitas vezes os professores e funcionários têm mesmo desconhecimento de muitos destes consumos, um desconhecimento total. Só assim a título de curiosidade, aqui podem ver que à noite o consumo é maior, não corresponde ao consumo mínimo, não é? Portanto, esta diferença há de corresponder à iluminação noturna. Pronto, e como podem ver, o sábado e o domingo os consumos reduzem significativamente. São mais ou menos semelhantes. Portanto, aqui também são apenas alguns exemplos de gráficos gerados nestes relatórios. Este gráfico apresenta uma comparação entre dois períodos de tempo, neste caso entre 2 meses homólogos. Como está a verde, esta área está a verde, quer dizer que houve uma redução. Houve uma redução ao longo de todo o dia. Isto representa também a potência ao longo de um dia, em média. E, portanto, houve uma redução constante ao longo de todo o dia. Já este gráfico representa o consumo, quilowatt-hora, ao longo do mês. Portanto, nós aqui vemos, facilmente conseguimos identificar uns fins de semana, que são aqui estas barras que estão mais em baixo. Podemos identificar que houve aqui um feriado, que é 25 de Abril, e podemos identificar, por exemplo, que há aqui um dia, no 1º de Abril, há aqui um dia que houve mais consumo que um fim de semana, mas menos consumo que um dia de aulas, ou seja, provavelmente houve reuniões de professores ou alguma atividade na escola. Pronto. São apenas alguns exemplos do que nós podemos mostrar, que temos mostrado aos professores, e o que muitas vezes se torna também um pouco uma descoberta. Prosseguindo, outra ferramenta que nós estamos a utilizar são os contadores, a instalação de contadores inteligentes, o Kit Kluge, é também da responsabilidade da ISA Energy. Para quem, provavelmente algumas pessoas aqui presentes já conhecem um projeto da Lisboa Nova, também foi um PPEC que consistiu na instalação de 250 contadores inteligentes em residências em Lisboa. Portanto, são o mesmo tipo de contadores instalados agora em residências de professores e encarregados de educação. Como eu já referi, um professor e um encarregado de educação por escola. Este equipamento permite a gestão remota de consumos e também o controle de equipamentos à distância. Aqui temos, parte deste kit, fazem parte um sensor que é colocado no quadro elétrico, que transmite os dados, o transmissor que envia os dados para um concentrador que está ligado ao módem, ou seja, esta casa tem que ter ligação wireless à internet, e envia os dados para várias plataformas, portanto, por exemplo, um PC, tablet, smartphone, e também para um monitor que faz parte do kit, em que se consegue ver instantaneamente um consumo. Por exemplo, tem um gráfico, este monitor aqui em baixo, tem um gráfico em que se consegue observar, assim que se liga um equipamento, guarda-se um segundo e nota-se logo o gráfico aumentar com o máximo na potência contratada. Portanto, este também, uma parte também interessante deste equipamento é a tomada inteligente, que pode ser conectada, pode ser utilizada para para perceber consumos de equipamentos específicos. Por exemplo, podemos ligar o frigorífico a esta tomada e ter uma ideia do consumo ao longo do dia e ficar também em histórico. E desagregar assim também alguns consumos do resto da casa. Este equipamento também permite ligar e desligar equipamentos que se queira à distância.
Depois de apresentadas então as ferramentas utilizadas, as ferramentas tecnológicas utilizadas, passo a explicar um pouco como é que funciona a competição entre as escolas. Como eu já referi, nós vamos medir, as escolas estão a competir em termos de poupança elétrica, não é? Veremos quais são as escolas que reduzem mais ao fim do ano, mas este não é o único critério para a competição. Outro critério muito importante são os desafios que as escolas vão fazendo ao longo do ano. Em termos de poupança elétrica, o resultado vem do contador da EDP Distribuição